continuidade da nossa matéria, vou colocar aqui na lousa. Panorama do Antigo Testamento. Na aula passada a gente tinha falado que para facilitar o entendimento, né, localizar os livros, a gente dividiu o Antigo Testamento em 5 blocos, né? Pentateuco, os históricos, depois poéticos, que mais? Profetas menores. Muito bem, então, vamos lá. Pentateuco, históricos, poéticos. Muito bem. Parabéns, classe. Então agora a gente está vendo aqui dentro do primeiro bloco, né, o primeiro grupo, que é o Pentateuco. Lembrando, como eu falei na aula passada para vocês, que esses nomes não estão na Bíblia. Você não vai encontrar lá a divisão como Pentateuco, ou como livros históricos, ou como profetas ou poéticos. Okay? Conforme eles foram sendo escritos no decorrer do tempo, depois, ao passar dos anos, de forma a facilitar o estudo e o entendimento, eles foram agrupados, né? O primeiro que nós temos o registro, nós vemos lá no Novo Testamento, é os sacerdotes e os escribas, aqueles que eram versados no Antigo Testamento, na Bíblia dos dias de Jesus, né? A Bíblia que eles liam nos dias de Jesus, era o Pentateuco, que era chamado da palavra hebraica Torá, que quer dizer lei, mandamento. Tá? Então o Pentateuco veio depois para nós, essa nomenclatura para facilitar o estudo, para entender onde estão cada livro. Ok? Muito bem. Até na nossa apostila, e a gente comentou lá passado, né? Até a própria organização dos livros do Antigo Testamento é diferente entre a Bíblia hebraica, né? O Tanakh, que é a compilação dos escritos, né? A Torá, os profetas e os escritos, que nem Jesus fala em Lucas 24, com a nossa Bíblia cristã, seja católica, seja protestante. A organização, a disposição dos livros. Não muda o conteúdo, mas muda a disposição, né? A organização entre qual livro é profeta, qual é livro histórico. Tá bom? Mas não muda nada, é apenas uma questão de organização para o entendimento, para o estudo. Certo até aí? Sim. Tá? Então, é só para vocês saberem isso aqui. Então, a gente está vendo o livro de Gênesis, né? A gente viu que ele pode ser dividido, para facilitar o estudo, em duas partes, né? A era dos primórdios, ou seja, do início das coisas, né? As primeiras coisas. Está lá do capítulo 1 até o capítulo número 11. E a era dos patriarcas. Capítulo 12 até o capítulo 50. Isso está lá no finalzinho da página 4, lá no rodapé da folha. Você pode voltar à página 4 e conferir. Era dos primórdios e era dos patriarcas. Então, era dos primórdios. Deixaram sem ar. Então, era dos primórdios, como nós vimos brevemente na aula passada, era do princípio, da formação das primeiras coisas. A gente falou brevemente sobre Gênesis capítulo 1 e o capítulo 2, quando fala sobre a criação do mundo, todo o universo e do ser humano, né? Que Deus cria todo o planeta, o nosso cosmos aqui em 6 dias, e no 6º dia Ele cria a sua perfeição, a coroa da criação, que é o ser humano. E o cria com vontade, com poder de decisão, com arbítrio livre, poder de escolher. A prova cabal disso, né? Nós vemos ela no capítulo 3, onde fala que estava dentro do jardim do Éden. Deus havia criado o universo, o planeta Terra, havia colocado o ser humano para cuidar. O Adão tinha o papel de cultivar, né? De lavrar a terra, de nomear os animais, cuidar de toda a natureza. Deus concebeu para ele a Eva, você já sabe a história, não vou repetir aqui para alongar. E dentro da criação ele coloca um local especial chamado o Jardim do Éden, certo? E nesse Jardim do Éden estavam 2 árvores.
Lembram disso? A árvore com o fruto da vida, ou árvore da vida, e a árvore com o conhecimento do bem e do mal. Muito obrigado, Adel. A árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, servia para provar a liberdade, o poder de arbítrio, de decisão do ser humano. Deus falou: você não vai comer dessa árvore. O dia que você comer, você vai morrer, vai ser conhecedor do mal. O diabo faz a tentação, você já sabe a história. Ele fala com Eva, a Eva decide, pega do fruto, vê que o fruto era bonito, era agradável, comeu e levou para o seu marido Adão. Adão comeu e ambos pecaram, porque desobedeceram. Tem o poder de escolha, né? Provando que Deus criou o ser humano não para ser um robô, mas sim para ser livre. Muito bem, até aí? Recapitulando o que a gente falou semana passada. Obrigado. Com o primeiro pecado, com a desobediência, o pecado entra em nós, seres humanos, entra na raça humana. Você vê a consequência disso lá com os filhos de Adão e Eva, com Caim e Abel. Vocês lembram a história? Não, sim. Lembram? Sim? Sim. Tudo bem. Não vamos recapitular. E entra a consequência do pecado. Muito bem? Na desobediência. Após isso, o livro de Gênesis vai narrando a descendência de tanto de Caim quanto do outro filho de Adão e Eva, chamado Sete, né? Caim acabou matando o seu irmão Abel por causa da inveja, por causa do orgulho. Não vamos recapitular toda a história, a gente já viu semana passada, né? E após isso, Adão e Eva concebem, né? Tem relação e tem mais filhos e filhas. E o filho que toma o nome principal, você vai ver que todas as genealogias têm um nome masculino, considerando que Deus criou o Adão primeiro. Por isso leva, não vai falar que a Bíblia é misógina, que não sei o que, rasgar o sutiã no meio da rua. Não, pessoal, não. É questão de ordem de criação, não importa. Uma empresa tem chefe, não tem? Em casa tem líder, independente seja o pai, seja a mãe, tem um responsável. E o responsável sofre também as consequências, né? Tanto as coisas boas quanto as coisas más. Então, desses vários filhos, nasce Sete, ok? E Sete continua essa descendência dos filhos de Adão e Eva, e do seu lado também seu irmão Caim. Só que Caim decide ir para longe. Ele casa com certeza com uma de suas irmãs, provavelmente. Deus não havia condenado através de Moisés ainda o relacionamento parental, o relacionamento incestuoso, né? Pai com filho, pai com mãe, irmão com irmã, primo com prima, como depois nós vamos ver a partir de Êxodo e Levítico. Então casam e vão tendo descendentes. Até que Deus um dia fala com um desses descendentes de Adão, através da linhagem de Sete, chamado Noé, que quer dizer descanso, alívio. Tá? É a mesma raiz da palavra Noé, de Naum, Naim, Noa. Tem um monte de Noa, né? Então, que quer dizer descanso. Quando Deus fala com Lameque, pai de Noé, ele fala: olha, eu vou dar descanso, vou dar alívio, por causa da consequência do pecado que estava enchendo a terra. Bom? E nisso nós estamos no capítulo 6 do livro de Gênesis, aí na página número 5. A gente tinha parado a aula passada. Então, nesse tempo, essas duas descendências foram enchendo a terra, como Deus havia mandado, tendo filhos, netos, e prosseguindo nos seus trabalhos, dando seguimento na vida. Certo? Nós lemos lá no capítulo 4 que Caim, ele começa a formar as primeiras cidades urbanas, né? Deixa apenas de ficar no campo e começa a construir cidades. Ele constrói uma cidade no nome do seu primeiro filho, o homem, né? Do seu primeiro primogênito. E começa a criar a música de forma de entretenimento, a metalurgia. Enfim, tem três netos dele, né? Jabal e Tubal-Caim, que são relatados como pai das primeiras tecnologias, os primeiros artifícios, né? Está lá no livro de Gênesis. E vai seguindo a vida até que chega um ponto que Deus fala para Noé, olha, eu vou destruir toda essa terra, porque o pecado tem inundado ela. E vou dar um jeito, porque o ser humano foi criado para ser eterno, e não vou ficar brigando, contendendo com ele, como diz Gênesis 6, né? Meu espírito não vai contender com o ser humano muito mais. E coloca uma taxa limite de idade do ser humano. Ele não vai viver mais do que 120 anos.
Idade. Esticar a canela, bater as botas, botar um paletó de madeira. Você vê no livro de Gênesis, no capítulo 5, nas genealogias, né? Você vai vendo que como Deus criou o ser humano para ser eterno, para andar ao lado dele, você vai vendo o decaimento, né? Quem gosta de estatística vê um decaimento. Você vê lá o Adão vivendo 900 e tantos anos, depois vai descendo. Você tem alguns pontinhos fora da curva, né? Que nem Matusalém, que vive 969. Mas a maioria você vai vendo um decaimento, né? De 962 para 700, para 600, 500. Até quando chega em Gênesis capítulo 6, e Deus fala para Noé, fala, olha, eu não vou contender mais, o meu espírito não vai contender mais com o ser humano vai viver no máximo 120 anos. Ok? E promete a Noé, fala, olha, eu vou trazer um castigo sobre essa terra. E você e sua família vão ser os responsáveis por preservar aquilo que eu criei. Os seres humanos e a criação dos animais, no caso, os mamíferos e alguns répteis, né? E fala, Deus explica para Noé como vai ser esse castigo, como vai ser a forma desse juízo. Vocês sabem como foi, né? Não, sim. Foi como? O quê? Só a irmã aqui. O que foi, pessoal? Um dilúvio do quê? Dilúvio de chuva. Caiu água para dedéu. Nunca havia chovido, né? A Bíblia diz lá no capítulo 1 e no capítulo 2, fala que na terra havia como se fosse um orvalho que caía sobre ela. Imagina você vendo lá no campo aquela estufa feita de modo artificial, né? Fazem uma tenda grandona, tem a plantação ali seja lá do que for, está criando dentro de uma estufa, de um celeiro grandão, aberto, e joga um spray d'água por cima e forma aquele orvalho, né? Então, no Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, fala que a terra, a atmosfera dela era isso, interna, né? Havia um orvalho, não havia chovido, mas sempre havia essa constante névoazinha que irrigava, que fazia crescer todas as coisas. Noé não havia visto chuva nesses dias, nenhum ser humano criado por Deus havia visto chuva nesses dias. E Deus promete a trazer o juízo, exterminar a geração pecaminosa e corrupta, ou seja, dar um fim no problema do pecado, através de um juízo, um castigo, que era o dilúvio, uma chuva grande e forte. Ok? Deus fala para Noé para ele usar um meio para salvar, né, para preservar a raça humana, através dele e sua família, e uma parte dos animais que não podiam viver no meio aquático, né? Os mamíferos e alguns répteis. E esse instrumento qual que é? A chamada Arca de Noé. Eu sei que quando a gente vai explicar para a criança, a gente faz aquele barquinho bonitinho, né? Sei lá, o barquinho, tem até polpa, tem proa, tem quilha, tem uns que tem até leme, ai que belezinha. Tem uns que tem chaminazinha, tem a janelinha aqui, ai que lindo. Sai a fumacinha aqui, né? Ai que lindo. Mas na verdade o que nós vemos no livro de Gênesis capítulo 6 e capítulo 7, nós vemos as medidas que Deus fornece para Noé fazer a construção, e o formato da construção, né? E o que mais nos aparece é isso aqui. Um retângulo, também um caixão. Internamente ele é dividido em 3 andares, cada um com cerca de 3 metros. Havia só uma porta de entrada, e eu não sei onde ficava a janela, mas tinha uma janela. Caixãozão de mais ou menos 150 de comprimento por 15 de altura. Eu não lembro agora a medida da largura, mas você pode consultar em Gênesis lá para ver depois. Tá dividido em 3 andares. Você lembra a história? Deus ordena, os animais se apresentam até Noé, vão até lá, mostra a RG e fala, eu sou aqui, a zebrinha. Um casal de cada, né? E daí nós vemos também na narrativa do livro de Gênesis, nós percebemos os elementos já da cultura do sacrifício, da visão de Moisés na escrita do livro, porque ele fala
que além de todos os animais que Deus mandou, Ele mandou 7 casais de animais casais de animais puros para se fosse oferecido um sacrifício, né? Então essa visão, essa linguagem de animal puro e impuro aparece lá depois, já nos dias de Moisés, com o estabelecimento da tenda, do tabernáculo e do sacrifício. Bom, então daí que nós vemos que o livro foi escrito posteriormente, foi absorvido numa narrativa oral, ou seja, de Adão até chegar em Moisés veio boca a boca, e a partir de Moisés ele é escrito, como nós falamos na aula passada, né? Claro até aí? Muito bem. Você lembra da história, né? Entram os animais, entra Noé com sua esposa, cujo nome não aparece na Bíblia, entre os seus filhos Sem, Cã e Jafé, com suas respectivas esposas, também o nome não aparece, tá? Pode aparecer algum nome ou outro no Talmud, ou seja, no livro hebraico, tá? Mas a Bíblia não fala, então cabe só especular, falar que é certo, que é errado, que era Joana, que era Maria, que era Pedra, tanto faz como tanto fez, tá bom? É que de vez em quando na internet, hoje em dia aparece os malucos falando, não, eu sei, eu estava lá, eu vi. A gente sabe até o que Jesus escreveu na areia, lá no João capítulo 8, quando estavam falando da mulher adúltera que trouxeram para ele lá. Falaram, estava fazendo a compra do mês, não, estava escrevendo um texto lá do Antigo Testamento. Não, a Bíblia não fala, e tanto faz, tanto fez. O importante é a ação dele. Oi? Tem maluco para todo mundo, né? Antes do YouTube já tinha, né? Tem um pastor que hoje em dia é deputado, assim, sabe? Vamos falar nome? Que ele falou que sabia a língua que Adão falava. Eu falei, puxa vida! Tava lá. Ele caiu no meu conceito quando eu vi isso. Falei, melhor não assistir mais a pregação dele, que o negócio vai sucatear, né? E foi o que se escambou, estamos vendo hoje em dia. Mas vamos voltar para a aula, que é mais importante. E essa construção dura cerca de 100 anos. Nós vemos em Gênesis capítulo 6 que a Bíblia fala que Noé tinha 500 anos de idade quando recebe a ordem da parte de Deus. Ele corta a madeira, aparelha a madeira, ele com seus filhos Sem, Cã e Jafé constrói durante cerca de 100 anos. Pois a Bíblia fala que no ano 600 da vida de Noé com sua família entraram dentro da arca, junto com os animais que Deus havia mandado. E o próprio Deus foi quem fechou e selou a porta da arca. Durante 40 dias e 40 noites, ocorre uma chuva intensa, muito forte, chamada dilúvio, tá? Dilúvio de chuva, dilúvio de água. Nós vemos linguagens, algo tão importante, tão forte, que nós lemos depois, somente nos livros proféticos, os profetas falando que Deus mandaria o dilúvio de açoite sobre o povo de Israel conforme eles pecavam, né? Então uma figura de linguagem tão forte estava presente na mente deles. Muito bem? O dilúvio apresentado na Bíblia para nós é apresentado como tendo atingido toda a terra, né? Cobrindo até as montanhas mais altas, né? O pico das montanhas mais altas. Nós vemos novamente isso, uma figura já de Moisés falando acerca disso. Bom, porque não tinha como Adão e Eva saber qual que era todas as montanhas, então nós vemos a narrativa do ponto de vista de Moisés, ou seja, algo vindo posterior, recebendo a tradição oral e falando depois o que aconteceu. Muito bem? O dilúvio é presente em diversas culturas do mundo afora, mas principalmente na região do Oriente Médio. Você vê não somente no texto bíblico, mas na mitologia de vários outros povos da região do Oriente Médio, a figura de um casal e o dilúvio, uma chuva muito forte que encheu toda aquela região e cobriu até as montanhas. Bom, então não somente no texto bíblico, mas nos textos fora da Bíblia, né, nas literaturas auxiliares, na arqueologia, na história, nós encontramos relato acerca de um evento parecido com o que a Bíblia fala que ocorreu. Certo? Muito bem. 40 dias e 40 noites a chuva forte, no 40º dia encerra-se a chuva, contudo as águas não abaixam. Então Noé e sua família ficam lá dentro do caixãozão, não tem nada a ver com barco, né? Por quê? Era Deus quem dava a direção. No barco você tem a quilha, você tem leme, tem o timão para dirigir, no caixão não, você vai onde Deus mandar. E durante 150 dias depois que parou a chuva, as águas ainda cobriam os montes mais altos e daí elas foram baixando. E por volta no 51º dia, a arca para em cima do monte Ararat, onde hoje em dia é a atual fronteira, mais ou menos fronteira entre a Armênia e o Azerbaijão, lá no Oriente Médio. Aliás, do ladinho do Oriente Médio, aliás, né? Muito bem. Depois vocês vão lembrar da história, né?
Deus fala com Noé, Noé abre a janelinha, manda o corvo lá, o corvo não volta, porque achou carne morta ali para comer. Depois ele abre novamente, passa o tempo e manda uma pomba. A pomba primeiro vai, volta sem nada, depois segunda vez vai e traz um raminho de oliveira no biquinho, bonitinho, e depois ela não volta na terceira viagem, ou seja, já estava seco, ela podia achar lugar para fazer o seu ninho. E a partir disso, Noé e sua família saem da arca e fazem um sacrifício a Deus. Muito bem, muito bonito, certo? Tem, tranquilo? Maravilha, né? Para que veio o dilúvio? Sim. Muito bem. Isso, muito bem, muito bacana. Então, vem um castigo para exterminar a humanidade pecadora. Deus acha alguém fiel aos seus olhos, Noé, alguém que daria descanso, né? Quando ele havia falado com o pai de Noé, com Lameque, falou, Noé é descanso, né? Refúgio. E Noé cumpre o papel, obedece. Acaba os dias das águas, né? Dura cerca de um ano toda essa trajetória entre chover, entre abaixar as águas e eles saírem. Tanto fala no ano 601 da vida de Noé, Noé saiu e ofereceu um sacrifício ao Senhor, tá ok? Com aqueles animais, que depois Moisés fala de animais puros, né? Para o sacrifício, que eles poderiam ser ofertados como sacrifício diante de Deus. Faz o sacrifício e daí Deus fala com Noé, com sua família, e refaz aliança através do primeiro arco-íris que é visto, né? Sabe aquela formação, vocês viram na aula de ciências, não vou chover numa olhada aqui explicar. Muito bem, passa um tempo, o que acontece depois? Noé planta uma vinha, uma árvore que dá uva, e com essa uva o que ele faz? Um goró. Ah, beleza. Faz o suco da uva, talvez o suco da uva fermente, a bactéria aí, tomou e encheu a cara. E daí tem um problema com os seus filhos, né? Seu filho Cã Noé ficou peladão lá e a Bíblia não fala de forma clara o que aconteceu, mas em vez de honrar seu pai ir lá e cobrir ele, vai lá, fala para os seus irmãos, ou tira sarro, ou faz alguma outra coisa, ou talvez o pai até mesmo tivesse vestido e foi lá e deixou o pai pelado. A Bíblia não deixa muito claro dentro desse contexto como foi a forma do pecado dele. Noé acorda e amaldiçoa tanto o seu filho Cã quanto o seu neto Canaã, descendente de Cã, ok? Então aí nós vemos o que? Deus havia procurado um remanescente fiel e na primeira oportunidade o que Noé faz? Peca, bagunça o negócio. Então o problema do pecado estava de modo intrínseco, no modo do ser humano, como eu havia falado semana passada, né? A gente falou brevemente lá no capítulo 3. Quando Adão e Eva eles desobedecem, eles pecam, eles perdem a inocência, perdem o conhecimento apenas do bem e passam a saber o que é errado, o que é mal. Eles percebem que agora que eles estão nus e aquilo para eles, em vez de ser algo normal, algo agradável, era algo pecaminoso, era algo estranho, algo que causava vergonha, tá? Como eu falei com vocês, na nossa casa a gente anda do jeito que quer, não é verdade? Na sua casa você anda pelado, de calcinha, de cueca, de chapéu, de galocha, de guarda-chuva, a casa é sua, mas você não sai assim na rua, porque há aquele constrangimento, conhecimento de vergonha, de falar, isso aqui pertence a mim, não pertence aos outros, não quero que os outros vejam, né? Não é verdade? Sim. São meio maluca, né, das ideias. Tem gente doida para tudo. Então, com esse sentimento de vergonha, de entender que havia feito algo errado, né? Na verdade é isso, é quando é pego no pecado, quando é pego no erro, que a gente sente, como se estivesse pelado, estivesse nu. O Adão e Eva pegam folhas de figueira e cobrem a sua vergonha. A Bíblia não fala se foi somente a genitália, foi o seio, seja o que for, mas provavelmente a genitália, né? Causava vergonha para eles. Mas isso não resolve, né? A folha de figueira ia apodrecer, ia secar, ia cair. Então o que Deus faz? Mata um animal e
com o animal, tira a pele dele, tira o couro e faz roupas para Adão e para Eva. Ou seja, para cobrir o pecado, ocorreu a primeira morte, o primeiro sacrifício. Tá? Como falei para vocês, isso já apontava para um sacrifício futuro que viria com Jesus, que ao invés de cobrir o pecado, iria remover. De Adão até Jesus, o pecado era apenas coberto. A palavra hebraica para perdão, a mais usada, né, dentro do texto bíblico, é a palavra chamada Kippur, o dia do perdão, que bem, dentro da nossa cultura é bem conhecido, né? Yom Kippur, geralmente cai entre setembro e outubro, no ano novo judeu. O dia do perdão, na verdade a tradução seria o dia da cobertura, quando o pecado é coberto e esquecido, mas é apenas coberto. Então a desobediência de Adão e Eva foram cobertas pela pele daquele animal sacrificado, mas não foi removida, tanto que nós vemos que Adão e seus descendentes, eles pecam, eles erram. Observação. A palavra hebraica para dia é Yom. Isso aqui, obviamente, transliterado em português, né? Não está escrito nem no alfabeto hebraico. Então, o dia do perdão. Oi? Isso. Isso é mais no significado espiritual, né? Ele está presente lá no Levítico, a gente vai falar mais adiante. E havia o ano do perdão civil, que é o ano do jubileu, a cada 7 anos, e o ano... Estou trocando os nomes agora. A cada 7 anos o ano sabático, e no ano 50, o 50º ano do jubileu. Daí era perdoado, os escravos eram libertos, era voltado a vender, devolviam os terrenos. A gente fala mais lá em Levítico e Deuteronômio. Perdão. Não, calma, vamos falar. Isso aqui, de Adão até Jesus, a ideia do perdão dentro do Antigo Testamento, era Deus cobrindo o pecado. Ou seja, não se lembrando mais, cobrir aquilo lá, joguei a sujeira debaixo do tapete. Mas não quer dizer que o ser humano não voltasse a pecar. Davi, você vê os salmos de Davi pedindo perdão a Deus, mas ele continuava da visão lá, né? Tanto com mais de 50 anos de idade, ele está lá coçando lá, tá o seu comandante, o seu exército, tudo ralando lá, lutando contra os sírios. Ele sai do palácio e fala: olha que dona boa, pela dona aqui, que beleza, quem quer? Que ele adultera com Batseba e manda matar ainda o marido dela, Urias, né? Faz toda aquela estratégia. Então, o pecado era apenas coberto, porque ainda estava intrínseco dentro do coração do ser humano. Tá ok? Tá ficando claro até aí a ideia? Pode falar. Sim, o ser humano. Sim, o ser humano. O que a gente vai ver lá depois, Paulo fala: olha, eu tenho agora em mim uma nova natureza. O meu novo homem quer fazer o bem, contudo a minha carne quer fazer o mal. Essa luta que há dentro do ser humano. Porém, contudo, todavia, entretanto, até os dias de Jesus, não havia o que Jesus fala que iria enviar para nós, o chamado Paracleto, o Espírito Santo Consolador, aquele que tornaria, não iria mais cobrir o pecado, mas iria transformar, tirar o coração. Jeremias já profetizou, né? Falou: vão vir dias que eu vou tirar de vocês o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Ou seja, a luta entre o santo do Antigo Testamento, o justo do Antigo Testamento, a pessoa que temia Deus, era uma luta muito mais árdua para servir a Deus em obediência do que depois com a vinda do Senhor Jesus.
Então, era apenas uma questão de cobertura. A ideia, né, do perdão era cobertura. Deus cobriu meus pecados e pronto, acabou. No Novo Testamento, que é não, Ele tirou o meu coração e colocou um novo coração. Me deu um novo pensar. Tanto que a ideia que Paulo usa e cita bastante, quando a gente for ver o Novo Testamento, fala um novo homem, o homem espiritual, um novo homem interior, né? Paulo fala lá em Colossenses, fala, olha, vocês se dispam, vocês fiquem pelados do velho homem e se revistam, coloquem a roupa do novo homem. Ou seja, abandonando aquilo que vocês faziam antes, para que o novo homem, a nova natureza, viva sempre em constante movimento. Antes era uma luta injusta, desigual, desproporcional, né? Era quase que pelas próprias forças. Lógico que Deus dava graça. Mas agora não, Deus concede e dá ferramentas. Tudo bem? Tá aprofundando, vou voltar aqui para Gênesis. Depois a gente fala, quando estiver falando do Novo Testamento. Fica muito complexo. Muito bem. Então Noé, ele peca e os seus descendentes também, mostrando que o pecado está intrínseco dentro do ser humano. E o ser humano precisa não de uma cobertura somente, mas de um salvador, alguém que mude a sua natureza interior. Como já havia sido profetizado lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando Deus vai estar proferindo as sentenças para Adão e Eva que pecaram, e também por causa do diabo, né? Vamos abrir lá Gênesis capítulo 3, só para finalizar isso aqui e para outra parte. Há um coral do inverno, eu sei como que é. Eu estou com o rosto aqui tudo doendo de sinusite. A alegria que tá. Já falo fanho, tá potencializado, fanhice. Enquanto não muda o tempo, infelizmente não. Descer o pau em Adão, chegar lá no céu, montar um comitê para dar porrada no Adão. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Tá? No capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 21, é Deus proferindo as sentenças para Adão, Eva, para a serpente e para o diabo. Nessa parte específica, ele está falando com a serpente, né? Representando o diabo, e fala, olha, eu vou pôr inimizade entre você e a mulher, entre a sua semente, ou seja, o diabo e sua prole, e a semente da mulher, ou seja, o filho descendente de Eva. Esta descendente da mulher vai ferir a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, o descendente da mulher, o descendente de Eva, iria pisar na cabeça da serpente. Eliminar, cortar a cabeça, pisar na cabeça, representa o que? Tirar a autoridade, né? Quando você vê aqueles predadores, os animais mamíferos, leão, chitar, qualquer coisa correndo, a primeira coisa que eles vão na presa, o que é? Pescoço e cabeça, para cortar, para parar a vida. E tu lhe ferirás o calcanhar, ou seja, a serpente ainda daria um golpe no filho da mulher, que iria causar um dano, no caso, a morte de Jesus, depois viria a sua ressurreição. Então a ideia de um Salvador já é prometida desde o jardim do Éden, desde a consequência do pecado. Alguém queria salvar a humanidade, salvar a raça humana. Porém, antes da revelação de Jesus, eles tinham essa ideia de um rei triunfal, alguém bondoso, alguém poderoso, mas não alguém que iria mudar a natureza interior. Bom? Muito bem. Noé com seus filhos saem da arca, Deus faz a aliança com eles, né? Prometendo que nunca mais ia exterminar a terra por meio da água. Não quer dizer que fogo não valesse, né? Água não. Noé com seus descendentes pecam e vão vivendo a vida. Descem lá do Monte Ararat e vão se espalhando pela região. Contudo, todavia, entretanto, Deus reforça para eles a mesma mensagem que havia dado para Adão e Eva. Falou, vão,
procriem, né, tenham filhos e preencham a terra que eu dei para vocês cuidarem. Agora, Deus, dentro da aliança que faz lá em Gênesis 9, também fala, olha, além da semente, das árvores frutíferas, vocês vão poder também comer dos animais. Aqui que acabou essa primeira aula. Aqui. Cala a boca. Comer dos animais, né? Tem uma dieta carnívora. Tá? Então Deus liberou. Se alguém falar algo contra, não está na Bíblia. Se quiser só comer mato, pode comer mato, vai na fé. Mas se quiser comer carne também está liberado. Tá bom? E assim eles vão prosseguindo. Nós vemos lá no capítulo 10 e no capítulo 11 como foram se espalhando pelas regiões os descendentes de Noé, sendo Sem, Cão e Jafé. Ou seja, os filhos de Noé com seus netos, bisnetos, até chegar no momento onde aparece Abraão. Tudo bem? Um evento é citado no capítulo número 11, chamado a cidade e a torre de Babel. Então no capítulo 10 nós temos os descendentes espalhados pelas nações, né? Então, no capítulo 10, é bom ressaltar que a narrativa de Moisés, no livro de Gênesis, na área dos primórdios, primeira parte, não é algo linear. Às vezes ele está falando de alguma coisa, que no capítulo 1 ele fala da criação, daí ele vai no capítulo 2 e abre um parênteses só para falar da criação do homem e da mulher. Daí depois ele segue a linha cronológica de novo, depois no capítulo 3 fala do pecado. Então agora, acabou o capítulo 9, a aliança que Deus fez com Noé, o pecado de seu filho Cã, e a maldição sobre Cã e Canaã. Então ele vai agora e fala depois como os descendentes de Noé cumpriram em parte o que Deus mandou, né? Se espalhar e preencher toda a terra, conforme o nome das nações que Moisés conhecia naqueles dias. Ele fala, olha, os descendentes de Sem foram para tal lado, os descendentes de Jafé foram para o sul para nós chamamos hoje em dia atual Europa, pelas ilhas, os descendentes de Cã ocuparam o nordeste da África, ali o atual Egito, a Líbia, e vai falando. Depois ele volta um pouquinho no tempo e fala acerca de um ponto especial durante esse espalhamento, né? Ele fala sobre uma cidade chamada Babel. A Babel, que quer dizer confusão, há duas possíveis traduções, né? Confusão ou para essa palavra, duas possíveis traduções, né? Ou confusão ou portão de Deus. Por quê? Esse El aqui, que depois entrou para o hebraico, era uma palavra lá na terra de Canaã, que significava uma das divindades, né? Um dos deuses daqueles dias. Depois, o povo hebreu adotou como pertencente à figura de Jeová, de Jafé, né? Tanto que Emanuel, Rafael, Gabriel, né? O Gabriel, e tudo que tiver El é representando a Jeová. Então, ou é confusão ou portão de Deus, tá? Era uma cidade que ficava do que nós chamamos hoje em dia Iraque, tá? Uma região chamada Sinar, com S. Não é aquele negocinho que vem do bar, não. Sinar com S. E alguns dos descendentes de Noé, se espalhando pela região, eles acharam um local muito plano e falaram, olha, vamos construir uma cidade aqui e uma torre. Para quê?
para que Deus não nos espalhe mais, ou seja, para que a gente fique tudo juntinho aqui, e que a gente construa essa torre que consiga tocar até os céus, e o nosso nome seja conhecido, seja afamado. Ou seja, mostraram um pleno desprezo para aquilo que Deus havia ordenado. Falaram: vão e se espalhem, possuam a terra, multipliquem, que eu vou prosperar vocês, eu vou mandar chuva, eu vou mandar semente, vocês têm que depender de mim. Eles fazem um ato de rebelião e falam: nós vamos depender de nós mesmos, de Deus que se lasque. A gente vai depender da gente aqui, nunca mais vai acontecer nada, não vai ter dilúvio, não vai ter nada. E começam a construir a cidade e a torre. A torre é a mais conhecida de todas, né? Dentre as duas construções. Talvez tenha sido construída no formato de alguns templos religiosos que havia naqueles dias, né, chamados zigurate, que era uma pirâmide sem ter aquela pontinha, né, que era construído vários lances de degraus até chegar num local plano, onde eles faziam um local de sacrifício, né. Parecido com as pirâmides que nós temos aqui na América Central, né, com os templos maias. Talvez, como a gente não estava lá, não tem foto, não tem vídeo, você não vê lá ninguém, no Twitter aqui agora, foto da torre. Não adianta. Então eles fazem essa construção, constroem a cidade e constroem a torre, e no meio da construção, o que Deus faz? Pode falar, pessoal. Confunde as línguas deles, né? Ou seja, ninguém se entende mais com ninguém. A Bíblia não deixa claro, né, o texto em hebraico, se houve um desentendimento entre eles, que cada um não se entendia mais, um falava A, outro falava B, outro falava C, que nem quando tem confusão na casa, né? Falava: vamos fazer churrasco, não, vamos fazer lasanha, não, vamos fazer arroz à grega, não, vamos fazer pernil. Ou se foi a confusão entre o vocábulo, né? Um falava hebraico, outro falava japonês, outro falava português, outro falava italiano. Lógico que são línguas que vieram depois, né? Então não fica claro qual que foi, se foi algo dentro do relacionamento, ou algo realmente da forma de linguagem, que eles passaram a se confundir, que ninguém mais se entendia. Então o próprio Deus acabou com o programa deles. Falou: vocês querem pecar contra mim? Vocês pensam em fazer isso daí? A própria linguagem fala, no Gênesis capítulo 11 fala: olha, vamos descer até lá e vamos confundir eles, né? Você pega João Ferreira de Almeida, a tradução fala: eia, desçamos até lá, né? Então está bem claro, Deus apresentando a sua majestade, a sua potência, e falou: vocês querem fazer bagunça? Eu dei uma ordem, vocês não querem cumprir? Beleza. Então vai lá e confunde, e eles param o processo na hora. Não teve água, não teve fogo, não teve nada. Foi o próprio desentendimento entre eles, ou seja, a confusão que Deus permitiu que entrasse no meio deles. Ou um desentendimento de forma relacional, falava um queria fazer uma coisa, outro queria fazer outra, ou a confusão entre não se entender na linguagem, né? Tem essas duas hipóteses, né? Um falar português, outro falar japonês e não se entender. Bom, e com isso nós encerramos a era dos primórdios, ok? Era das primeiras coisas, primeira criação, primeiros seres humanos, primeiro pecado, primeiro assassinato, Caim e Abel, primeiro sacrifício, lá com Adão e Eva, o primeiro castigo o primeiro castigo da parte de Deus, né? A gente vê dentro do texto bíblico Deus trazendo castigo sobre o ser humano várias vezes, mostrando o seu juízo, né? E você até pode depois pensar e já ter ouvido, já até mesmo pensado assim, falar: puxa, por que Deus não pega e não faz tudo de novo? Já fez, não resolveu. O problema continua sendo intrínseco, né? Porque não mata toda a bandidaiada e deixa só os bonzinhos. Fala: então a gente ia morrer também se fizesse isso, né? Não dá muito certo. Então Deus já fez. Então o primeiro castigo, o primeiro juízo, nós vemos em Adão, né, e Eva, eles passam a ser mortais, e depois o primeiro castigo sobre toda a humanidade, nós vemos no dilúvio. E com isso encerramos a era dos primórdios, das primeiras coisas, e vamos para a era dos patriarcas. Ficou a lousa bem cheia, até apagar um pouquinho aqui. Era dos patriarcas. Então os patriarcas são os pais. Pais de quem?
os pais da nação de Israel. Gênesis 3,15, Deus fala que, através da semente da mulher, ele iria destruir a serpente, no caso o diabo. E Deus vai utilizar um ser humano para cumprir esse processo. E ele vai escolhendo, afunilando isso, e ele escolhe, acha graça, né, como aparece para Noé, numa figura chamada Abrão. Capítulo 12. Vou colocar um minutinho aqui. Primeiro patriarca de Israel, Abrão. Oi? Oi? Não. Terá um filho chamado Abrão. Uma piada sem graça aqui. Nós vemos o chamado, a convocação, assim como foi feito a Noé, foi feito diretamente para Abrão, né? Depois isso não é mudado. Ficou para a história. Terá o pai de Abraão. Então nós vemos, voltando a falar, né? Já chego no ponto que você perguntou. Então nós vemos Noé, seus filhos, há esse espalhamento das nações, e Deus vai escolher alguém fiel para ele cumprir o seu propósito, o seu projeto de redimir a humanidade, de resgatar a humanidade, de trazer um salvador, aquele que ia pisar na cabeça da serpente, eliminando o poder do pecado, né? O pecado vem para a raça humana introduzido através do diabo. Ele vai lá na Eva e não é bem assim que Deus falou, incita a desobediência, né? Eva aceita, Adão aceita, e nós estamos aqui. Dentre todos esses filhos de Noé, especificamente o seu filho chamado Sem vai tendo filhos, netos, bisnetos, trisnetos, tataranetos, até que chega num camarada chamado Abraão, que era filho de Terá, e eles viviam lá na região da Babilônia, próximo ao Sinai. Na verdade, eles moravam numa cidade chamada Ur, que pertencia ao reino dos caldeus. Essas coisas geográficas, nome assim, eu não peço, pessoal, não cai na prova, tá? Não judio de vocês. Tá? Como eu falei na aula passada, o que é o intuito da nossa matéria? Na matéria, panorama do Antigo Testamento. Vocês lembram que é visão panorâmica, certo? Não, sim. Visão panorâmica, você pega um helicóptero, aniversário de Sorocaba, vai no aeroporto de Sorocaba, tá tendo passeio de graça, tem pipoca, tem churros, tem algodão doce, tem amendoinzinho adocicado, e vai lá, aí tem passeio de helicóptero. Quem vai é corajoso? Eu vou, entra lá, subiu. Você sobrevoa a cidade e você vê a cidade dividida em bairros, região central, zona norte, zona sul, zona leste, zona oeste. Você até vê as avenidas dividindo a cidade, você vê a Castelinho, você vê a Castelo Branco, você vê a Raposo Tavares, mas você não vê a rua como ela é, quantas casas ela tem, qual o portão das casas, né? Você não vê dentro das casas. Você não consegue ver dentro da casa se tem guarda-roupa, se tem armário, se o armário é de plástico, de madeira, você consegue abrir dentro da gaveta. Por quê? É uma visão panorâmica, superficial. Você vê o todo, mas não compreende todos os detalhes, tá? Então, o que é a ideia da nossa matéria? Que você conheça todo o Antigo Testamento e saiba localizar onde estão os livros e as principais passagens. Como no caso, a criação, o pecado, a formação da nação de Israel, da qual viria o nosso Senhor Jesus. Então, a ideia é você saber se localizar e entender os principais pontos. Não saber tintim por tintim, né? É um carrasco, né? Vocês, em 2 meses de aula, você saber... como ficava...
Onde ficava Berseba, onde ficava Abel, Meolá. Esse daí já no novo. Esse daí cai. Tá? Então, só para aliviar o coração de vocês e reforçar, essas coisas não caem, tá bom? Cai o principal, fala, pô, Babel ficava onde? A Bíblia fala, pô, ensinar. Tá lá. Qual é o nome do avô de Abraão? Tá lá em Gênesis 11 também. Eu não vou falar, vou cobrar de vocês, né? Muito bem, então ele vivia em Ur dos Caldeus, vivia com sua família, com seu pai Terá, vivia com seus irmãos, Naor e Harã, até um dia que Deus o chama, né? Capítulo 12 do livro de Gênesis. Ele tinha cerca de 75 anos de idade, era casado com a sua meia-irmã chamada Sarai, ok? E Deus o chama, fala, Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, ou seja, da sua casa, da sua família, né? E eu vou te mostrar um local, e lá você vai possuir aquele local, e vai ser próspero, e eu vou te dar descendentes. E Abraão obedece a voz de Deus e sai, só que contudo ele leva a família. Ele entendeu mais ou menos, né? Quando a gente escuta a voz de Deus e fala, vamos fazer do meu jeito. Depois você vê, Abraão, ele continua fazendo do jeitinho dele, até que Deus fala, não é desse jeito, Abraão. Então ele leva parte da família, seu pai Terá, seu irmão Naor, seu irmão Harã, e eles vão subindo da região. Aí, está na página 5, né? Você tem o mapinha aí da viagem de Abraão, está em vermelho, a setinha. 6, na minha está na 5. Ah, bom. Também eu não falo, é o mapa, pessoal. É o mapa. Então, onde vocês estão vendo aí, Ur, Caldeia e Babilônia, hoje em dia é o atual Iraque, né? Então ele vai subindo cerca de mais de 1000 quilômetros, né? E vai parar lá em Padã Arã, onde hoje em dia é a atual Síria, né? Andaram, e ele era criador de gado, né? Então ele ia levando os seus animais, todas as suas ovelhas, seja os animais que ele criasse, para poder alimentar e ter moeda de troca, mais a família, pai, e os irmãos, cunhados, sobrinho, e vai levando até que chega nessa região de Padã Arã, onde morre seu irmão Harã e morre também seu pai Terá. Aí Abraão cai a ficha, né? Então eu vou sozinho a partir de agora, né? E vai e desce para a terra de Canaã, atual região de Israel e do Líbano e da faixa de Gaza. E começa a sua peregrinação entre ouvir a voz de Deus e obedecer aos seus mandamentos e ter as suas experiências, suas aventuras com Deus, né? Deus havia prometido para Abraão, ele tinha, como eu falei antes, 75 anos de idade, havia prometido para ele possuir a terra, ou seja, sair daquele local onde ele estava acomodado, ir para um local totalmente desconhecido para ele e, além de tudo, ter filhos, ter descendentes. Ele já tinha 75 anos de idade, sua esposa Sarai já havia 65 anos de idade. E nós vemos aí que já nesse período, como eu falei antes lá, né, o decaimento entre o ser humano ser eterno para a mortalidade, né, limitada ao máximo de 120 anos de idade, que é o que a gente vê hoje em dia, né? Ou seja, Moisés não inventou isso e anotou, vamos escrever aqui que é bonito. Você não vê os velhinhos morrendo com 170 anos de idade, né? Mais 124, 127. Você vê um outro que chega nisso, mas mais que isso hoje em dia você não vê. E você vê nesse relato falando que a preocupação entre Abraão e Sarai era o seguinte: Abraão já era velho, com 75 anos de idade, a própria Bíblia fala, e Sarai, com cerca de 65, já havia passado, já estava na menopausa, não produzia mais ovos, ou seja, não poderia ter filhos. E, além de tudo, ela sempre foi estéril. Durante o seu período que era para ser fértil, ela foi estéril, não conseguiram ter filhos. Bom, tanto que eles tinham na figura do seu sobrinho Ló, filho de Naor, como seu possível herdeiro. E depois, mais para frente, quando Ló vai para fora, o seu empregado, né? Eliezer. Muito bem. Então começam as peregrinações de Abraão. Ele deixa aquela região onde ele morava, Ur dos Caldeus, uma região fortemente marcada pela idolatria, deixava os ídolos dos seus pais, como nós vemos em Josué capítulo 24, para andar numa terra desconhecida para ele, ouvindo um Deus que ele não tinha nenhuma figura humana, não tinha imagem, não tinha templo,
Era apenas ele ouvindo a voz de Deus. Ele não tinha Bíblia, tinha a tradição, que provavelmente veio de Adão até Sem, filho de Noé, e depois seus tataravós, trisavós, bisavós, chegou até ao ouvido de Abraão, misturado com toda aquela idolatria que havia, aquelas imagens que havia na Caldeia, né? Seja na Babilônia, seja em Ur dos Caldeus, toda a região que ele peregrinava com seus animais ali, antes de vir para Canaã. Então agora ele está no local desconhecido, andando com um Deus que ele não conhecia. Mesmo assim ele se torna obediente. Ele ouve a voz de Deus e decide obedecer, confiar. Okay? Lembrando que sempre no relato bíblico, no Antigo Testamento, eles estão muito mais perto da fonte, ou seja, do dia da criação, de Adão e Eva, do que nós. Consequentemente, diante de tudo isso, como eles estão mais próximos, os castigos vêm mais, a porrada come mais dura, não é verdade? Você vê o dilúvio, depois você vê lá Sodoma, Gomorra, Admai, Zeboim, cai fogo do céu. Já não vê isso acontecendo toda hora, né? Conforme vai distanciando da criação, né? Graças a Deus. Senão imagina se pecou, o que aconteceu? Pecou, caiu duro, morreu. Então ele começa a sua jornada. Está descrito na página número 6, tá ok? Então não vou falar tintim por tintim, vamos colocar apenas os principais pontos aqui. Quais são? Ele ouvir a voz de Deus e confiar, mesmo contra todas as adversidades, né? Nós vemos o que? Como eu tinha falado antes, a questão do pecado. Ele não rompe de uma vez, ele vai se desvencilhando aos poucos. Era para ele deixar sua parentela, o que ele faz? Primeiro ele leva Terá, leva Naor, leva Arã, leva todo mundo junto. Oi? Leva Ló, leva todo mundo junto. Vamos lá. Mas o chamado era para Abraão e para Sarai, para deixar a sua parentela, a sua casa. E vai indo de pouquinho em pouquinho. Primeiro ele confia em Deus, depois não confia muito. Assim, nós vemos que no próprio capítulo 12, quando eles vão peregrinar no Egito, ele conta uma mentirinha ali e fala: não, essa aqui é minha irmã. Só que a Sarai era meia irmã dele, né? Ele ficou com medo, meia mentira. Ele fica com medo, não confia plenamente que Deus poderia guardar a vida dele. Fala: não, vamos ver, ela é bonitona aqui, com 65 anos, é a Sofia Loren aqui da antiguidade. Vamos lá guardar. Então ele conta a mentira, o rei do Egito lá poupa a vida dele, casa-se com ela, não chega a ter relação sexual e depois fala: que coisa que você fez comigo, Abraão? Daí solta ela, vai embora, some daqui, vaza. E nós vemos ele bambeando entre conhecer a Deus, a fidelidade e infidelidade, tentando dar o seu jeitinho, né? Conseguir cumprir a promessa de Deus com suas próprias mãos. Nós vemos também nesses mistos de fidelidade, nós vemos ele construindo altares para Deus, ou seja, construindo uma montanha de pedra e fazendo sacrifícios, ofertando a Deus. Durante a sua peregrinação em Canaã, ele vai passando e no local que ele vai montando um acampamento, estabelecendo, a primeira coisa que ele faz é buscar ao Deus que ele estava andando. Faz um sacrifício, pega o animal, monta o altar de pedra, corta o animal, degola ele, tira o sangue, corta a carne, põe fogo e assim sucessivamente. Dentre essas muitas aventuras, eu já falei a questão do Egito, né, da primeira mentira que ele comete, ele que é relatado para nós. Depois, tentando alcançar a promessa de Deus, fazendo o seu jeitinho, lá no capítulo 17, nós vemos o quê? Que Sarai fala: Abraão, já estou velha aqui, já passou um tempo e nada do filho vir. Pega a Agar, a escrava egípcia, que a gente pegou lá no Egito, comprou ela, e tem relação sexual com ela, e a hora que nascer o filho, nascer a criança, conforme era o costume daqueles dias, eu vou estar lá para fazer o parto, a criança vai nascer e vai ser meu filho. Abraão, que ideia boa! E concorda com Sarai, engravida Agar, nasce Ismael. Começa a tretar, casos de família. Agar fala: eu vou ser a herdeira do negócio. Eu sou a rainha da sucata aqui, agora o barraco é meu, tudo é meu, velho. E começa o desentendimento entre Agar e Sarai. Tá, ok? E o menino vai crescendo, Ismael, o primeiro filho, e depois quando nasce o filho da promessa, Isaac, até o próprio Ismael estava contaminado e começa a desprezar o menino Isaac. Muito bem. Depois dessa passagem primordial aí da questão do nascimento de Ismael, nós vemos depois em Gênesis 18 e 19, Deus aparece para Abraão no seu acampamento, né? Aparece
a forma de ser humano, a forma física, com mais 2 anjos apresentando forma humana. Confirma a promessa do nascimento do herdeiro para Abraão, ou seja, Isaac. Até dá o nome da criança nesse momento, Gênesis 18. Abraão está lá escutando a conversa de Abraão com os anjos, né? Com Deus e com os anjos ali na forma humana. E ela dá risada lá e o Senhor fala: olha, por que você está rindo? Fala: não, porque não estou rindo não. Você riu sim, mulher, confirma aí. Eu dei risada, mas por que você está rindo? Porque eu já estou idosa aqui já, estou com quase 90 anos de idade, já era estéril, já estou na menopausa, e Abraão já é velhinho, já está com quase 100, como é que eu vou ter filho? Ela fala: daqui 1 ano eu vou visitar você de novo e você vai estar com uma criança no colo, e porque você riu, o nome da criança vai ser Isaac, que significa riso ou sorriso. E na mesma visita, Deus fala com Abraão ainda, falou: seu sobrinho Ló está lá na Sodoma, Gomorra, né? Eu tenho ouvido o clamor que vem daquele local. Na verdade não era apenas Sodoma e Gomorra, mas eram 5 cidades: Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar, que antes se chamava Bela. Está aqui na página, deixa eu ver se está na página 6. Na página 6, na segunda coluna, né? A visita dos anjos a Sodoma. Um pouquinho antes está ali, ó. A visita sobrenatural, a promessa do filho, o plano de julgar Sodoma e a visita dos anjos. Então, Deus revela para Abraão o plano que ele tinha para fazer, o filho Isaac, né, confirmando a promessa, e a destruição daquela região pecaminosa. Qual que era o pecado deles? Ezequiel fala para nós, né? O próprio livro de Gênesis já mostra. Ezequiel fala: olha, Sodoma e Gomorra se tornaram muito prósperas e começaram a pecar. Desprezavam o órfão, a viúva e o estrangeiro. E nós vemos um retrato disso lá no próprio capítulo 19, né? Quando os anjos chegam na cidade, Ló acolhe eles, né? Pensando que eram estrangeiros, que eram um ser humano normal. E está dentro da casa, os anjos revelam para Ló o propósito, falam: Ló, pega a sua família, suas filhas, pega os seus genros e vai embora daqui, que a gente vai destruir a cidade, porque a cidade está pecando. Tanto pecado que eles têm cometido que tem subido até os céus, até o trono de Deus. Tem todo aquele embate e de repente os cidadãos da cidade batem na porta lá e falam: olha, a gente viu esses moços que entraram na cidade, que moços bonitos, lindos, maravilhosos. Traz eles para fora porque a gente violente eles, ok? Que a gente estupre eles. Por quê? Era uma forma deles mostrarem a autoridade deles e mostrando toda a perversidade que havia no coração, seja humana, seja sexual, seja o que for. Ou seja, você não é bem-vindo aqui. Olha o que eu faço com você, o que um animal faz com o outro. E tamanha era essa corrupção na cidade, tamanha era a perversão, essa maldade, que o próprio Ló fala: não faça tal coisa, não vou entregar esses visitantes. Porque na antiguidade, até hoje em dia, alguns países do Oriente Médio, um visitante na sua casa é sua responsabilidade, como se fosse sua própria vida. Só que é o contraponto do coração de Ló, que ele fala: pega aqui minhas filhas, faça o que quiser com elas, mas com o estrangeiro não toca. Tamanha perversidade estava no coração. Fala: não, aqui não, vocês vão entrar lá. Olha o facão aqui para vocês, ó. Não. Ele fala: não, faz o que quiser com elas. Então você sabe a história, né? Os anjos cegam aquela multidão, saem por lá, chamam Ló sai, seus genros dão risada, não acreditam naquilo. Vai Ló com suas filhas, suas 2 filhas e sua esposa, estão indo embora. No meio do caminho começa a cair fogo do céu, é destruído Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim. Ló fala para os anjos: para onde que eu vou? Vou morrer no meio do fogo? Fala: não, então vai naquela cidade ali, você quer ficar? Vai lá. No meio do caminho a esposa de Ló olha para trás e fala: puxa, que tristeza que eu estou perdendo aqui. Fala: a vida está de sal. E depois eles ficam na caverna lá em Zoar, que antigamente chamava Bela. Você sabe o resto da história. As filhas de Ló, também contaminadas por aquela cultura, por aquele meio, não confiavam que Deus era poderoso para guardar a vida deles, para dar descendentes, embebedam o pai e transam com o pai. Combinam entre si, cada dia uma. Depois nasce um filho de cada uma. O primeiro dá descendência para um povo chamado Amon e o outro para um povo chamado Moabe, que eram vizinhos de Israel e deram muito trabalho para o povo de Israel depois. Tá ok? No capítulo 21, nasce Isaac. Cumprimento dessa promessa, né? Cerca de 1 ano depois nasce a criança prometida, como falei para vocês. Agora Ismael, com cerca de 14 anos de idade, e Agar começam a desprezar, além de desprezar Sara, desprezam um menino Isaac. Daí Sara fala para Abraão, fala: não dá mais, né? Chega, né? E
Abraão ouve a voz de Deus, Deus promete cuidar de Agar e Ismael e tornar Ismael um grande povo, e fala, vai embora. E saem debaixo do acampamento de Abraão e vão peregrinar no local onde Deus ia cuidar de Ismael, e Ismael se torna-se um povo forte no Antigo Testamento. Muito bem. Cresce o menino Isaque, é a alegria de Abraão e Sara. Aliás, no capítulo 17, Deus já havia mudado o nome de Abrão e Sarai para Abraão e Sara, confirmando as promessas da parte de Deus. É apenas uma pequena mudança que muda de Abrão para Abraão, que significa pai exaltado, para pai de muitas nações, e Sarai para Sara, que significa princesa. Bom. No capítulo 22, o coração de Abraão estava agora totalmente dedicado ao menino Isaque, e ele não vê ele mais fazendo sacrifícios a Deus, mais peregrinando naquela terra que deveria tomar. Ele está mais focado, fala, agora eu e meu filho, né? Abraão já tinha mais de 100 anos de idade, e Deus decide fazer uma prova com Abraão. Você vê Abraão sempre nesse meio termo do 12 até o 22, ele às vezes dando uma mancada na fé, titubeando. No caso da mentira, ele mente 2 vezes para ser poupado em relação à sua esposa Sara, né? 2 vezes ele mente, uma no Egito e outra na região da Filístia ali, para não ser morto por causa da beleza de Sara. Mas agora Deus decide provar mais uma vez o coração de Abraão. E o que ele faz? Pede para que ele ofereça Isaque como sacrifício. Deus fala com Abraão, não fala com Sara, não fala com Isaque, não fala com seus servos. E Abraão decide obedecer. Ele chama o seu filho Isaque, chama os empregados e fala para Sara, olha, nós vamos oferecer sacrifício e voltaremos. Ou seja, ele confiava no Deus que havia chamado ele. E eles andam por cerca de 3 dias, numa região que depois foi chamada de Moriá, uma cadeia de montanhas, entre uma dessas montanhas chamada Moriá, onde provavelmente depois estabeleceu-se a cidade de Jerusalém e a região do templo, onde uma planície onde Salomão construiu o seu templo. Okay? Você sabe a história. Abraão anda com Isaque, com seus empregados, durante cerca de 3 dias, levando a faca, né, o cutelo, levando fogo, levando a madeira para o holocausto, mas não tinha o animal, não tinha o sacrifício. E ele fala, para que chega no pé da montanha ali do monte, fala, olha, vocês fiquem aqui, eu e o menino vamos subir, adorar e voltaremos. E vão subindo. Isaque tem nessa época cerca de 14 anos de idade, entre 10 e 14 anos de idade. E vão subindo e perguntam, pai, está tudo aqui, né? Está o fogo, está o facão, né? O cutelo, está a lenha, mas cadê o animal? Cadê o sacrifício? E Abraão responde o quê? O Senhor proverá. Deus proverá. Jeová Jireh. Ele cria, Abraão, apesar do seu temor de ter que, por exemplo, matar o seu filho, filho da promessa, filho da sua velhice, algo que Deus havia confiado a ele, fala, puxa, Deus me deu e agora ele vai tirar. Ele cria que Deus era poderoso para prover, para provisionar um animal para o sacrifício. A hora que chega no topo do monte, ele vai lá, monta o altar, pega a lenha, ordena a lenha, e o menino fala, e aí pai, cadê o sacrifício? Deus proverá, Jeová Jireh. E de repente ele pega e coloca o menino sobre o altar. A Bíblia não fala se ele amarra as mãos do menino, não amarra, mas imagine uma criança contra um velho de mais de 100 anos de idade. Aqui precisa dar rasteira no velho, sai, vai, cadê? O pai está adorando lá, já volta já. Não, ele se torna-se obediente. O Isaque é um tipo, uma imagem de Jesus, né, no Antigo Testamento. Representa uma figura de Jesus já no Antigo Testamento. Ele obedece, entendendo que, crendo na verdade no Deus que seu pai servia. Ele sabia que de alguma forma o que seu pai estava fazendo ia dar certo, não temeu. E tanto que apresenta, enquanto ele sobe o monte, o próprio Isaque carrega a madeira, representando o que aconteceria depois, né? Jesus, na sua chamada Via Dolorosa, entre sair do palácio herodiano lá
da apresentação melhor dizendo, lá do tribunal do Pôncio Pilatos, sendo condenado, ele carrega uma parte da cruz, né? Provavelmente carregou o travessão, aquela parte maior da cruz, a parte que fica na horizontal, e vai até a região do Gólgota. Então Isaac também carrega o madeiro para aquilo que significaria sua morte. Chegando lá, né, nesse momento lá, Abraão ordena tudo no altar ali, arruma e coloca Isaac sobre ele e levanta o facão. Quando ele vai degolar Isaac, o sacrifício naqueles tempos, e depois é perpetuado isso em Moisés, primeiro eles cortavam o pescoço do animal, tiravam o sangue e depois queimavam totalmente a carne ou cortavam em pedaços para queimar a carne. Então quando ele levanta o facão para matar o menino, o anjo brada do céu: não faça tal coisa. Deus provou seu coração e achou que você está inteiro, ó. Tirou nota 10 na prova, Abraão. Que prova, hein? E naquele momento, de repente, ele escuta o balido de um cabritinho lá, e estava um cabritinho lá, um cordeirinho com chifres enroscados no arbusto. Talvez Isaac falou: ufa, vou ter que trocar a cueca. Os dois creram na provisão e no cuidado de Deus. Deus prepara aquilo lá, que provou o coração de Abraão e achou ele íntegro. Na sua caminhada ele dá umas vaciladas, né? Uma hora ele mente, outra hora ele faz tal coisa, tenta dar um jeitinho com a questão do nascimento de Ismael, mas agora ele se mostrou íntegro, o coração inteiro, e Deus se alegrou com o coração de Abraão e com a obediência de Isaac. Eles pegam aquele cordeiro, fazem o sacrifício e voltam para casa, e todo mundo feliz e alegre, graças a Deus. Tá bom? Não? Vazou, foi. Aqui, ó. Ó, pra você aqui, ó. Abraão tá lá, mais de 3.000 anos atrás. Então vamos só finalizar. Então vamos lá finalizar essa página número 6. Então no capítulo seguinte nós temos o relato da morte de Sara. Sara morre com mais de 100 anos de idade, né? Abraão compra um terreno para uma região chamada, pertencente a Manré, e lá tinha uma caverna, e lá ele sepulta Sara, e depois na sua morte ele será sepultado naquela região também, e também os seus descendentes, Isaac com sua esposa Rebeca, e depois Jacó com a sua esposa Lia, tá? Morre Sara. Abraão, Isaac já tem mais de 30 anos de idade, ele manda o seu empregado Eliezer ir buscar uma esposa para Isaac lá na Síria, na região onde ficaram seus parentes, lá em Padã, ok? Para que ele não se casasse com uma das mulheres da região de Canaã. Como você vê, Sodoma e Gomorra não era um pessoal muito bacana, né? Então ele mandou buscar alguém que poderia se aproximar mais da mesma fé, do mesmo estilo de vida que ele. Eu não vou falar nada para generalizar, porque daí cada um coloca na sua cabeça conforme o seu contexto, sua cultura. Vamos lá. Aconteceu tudo isso, e depois da morte de Sara, Abraão casa-se novamente, okay? Casa-se com Quetura, que ele tem mais de 5 filhos. Dentre os principais está chamado Midian, um deles, que daria origem a um dos povos que foi uma pedra no sapato do povo de Israel, ok? E também, além de casar-se com Quetura, ele tem também umas concubinas. Ou seja, o velho estava bom, tem o sangue dele para fazer Viagra, né? Então ele teve vários filhos, dentre esses os principais, como citei, com a sua esposa Quetura. Um deles é Midian, que se tornou um povo que foi uma pedra no sapato para o povo de Israel, né? Se tornou um inimigo muito feroz. Ele, no Gênesis capítulo 25, fala da morte de Abraão. Ele morre com cerca de 175 anos de idade, ok? E agora a promessa de herdar a terra, terra de Canaã, ter descendentes, né? Filhos e filhos de quais viriam reis, até a vinda do Salvador, né? Gênesis 3,15, se estende para Isaac,
Muito bem. Então vamos finalizar aqui. Para a aula que vem, eu já tinha pedido para vocês lerem, como faltou uma parte pessoal, vamos até reforçar. Eu pedi para que vocês leiam da página número 7 até a página número 7 até a página número 14, tá bom? Para a gente finalizar a Era dos Patriarcas e tratar do livro de Êxodo. Tudo bem? Certo até aí? Então, segunda-feira já vai estar disponível lá no Google Classroom material. Bom, peço perdão de novo para vocês, pessoal, que não deu essa semana. Lá o que vai estar no Google Classroom? Vai estar as atividades, né, os questionários, que a gente fala mais semana que vem. E vão estar também essas aulas, o link para essas aulas de vídeo, que eu já dei em 2019, 2020, né? Tudo gravado em vídeo, se quiser relembrar. E tem também os materiais de apoio, que tem textos e tem vídeos curtos também, com animação. Tem um canal muito bacana chamado, que eu gosto bastante, para ter essa visão panorâmica, Bible Project. Lá no YouTube, você vai achar isso. Apesar do nome deles estar em inglês, por ser uma dupla de norte-americanos, um pessoal muito bacana que criou o projeto, eles fazem animações. Um deles é ilustrador e o outro escreve, né? Faz desenho, animação. Vários livros da Bíblia, de temas da Bíblia, como santidade, como pecado, como sacrifício. Ele tem tudo legendado em português, você consegue achar lá, e também dublado em português, de uma forma voluntária, né? Então eles montaram o projeto nos Estados Unidos há quase 10 anos já o canal, e montam os vídeos em inglês e abrem para as pessoas fazerem tradução no seu idioma, né? Então nós temos em português lá muito vídeo. Então no Google Classroom, já vou ter você ficar caçando lá no YouTube, você pode procurar à vontade lá, mas já tem os links dos principais que eu acho do Antigo Testamento, desse material também, muito bacana. Tanto uma explicação do livro, por exemplo, pega Gênesis, está lá dividido como a gente está falando aqui, aparece lá em um desenho, como se fosse um mapa mental, quanto uma animação mesmo, uma historinha, um desenho animado acerca do livro de Gênesis, de cada personagem, ou de um tema, sacrifício, pecado, santidade, desobediência, a lei, né, a Torá, muito bacana, tá bom? Então vai estar tudo lá no Google Classroom, os materiais para vocês baixarem ou realizarem o questionário, e também o link, né, o caminho para os vídeos, certo? Muito bem? Sim. Bem. Oi? Sim, querido professor. Vamos.